Motivacional da semana, isso aí. Suponha que uma futura vacina para o novo coronavírus tenha eficácia de 65%. Você repara que já está atrasado, né? Agora a gente já tem vacina e já sabe as eficácias. Na época não tinha, estava fazendo as hipóteses, né? Tem eficácia de 65%. Se 100 pessoas receberem essa vacina, qual a probabilidade de que pelo menos 90 delas tenham ficado imunes? Então, a eficácia aqui, não. Essa é difícil? A gente não fez essa, não. Então, eu perdi o que eu estava falando. Ah, tá. A eficácia de 65% significa que se uma pessoa receber a vacina, vocês estão traumatizados com questões envolvendo Covid, né? Mas essa daí já não fala que a eficácia é de 65%? Então, a De 100 já probabilidade. não vão ficar 65%? Hum, mais ou menos, mais ou menos. Na verdade, 65 pessoas imunizadas é o valor esperado. Isso é um conceito que a gente ainda vai trabalhar. O valor esperado é que 65% fiquem imunes. Mas você não tem certeza que você vai ter 65 pessoas imunizadas pela vacina. O que você tem é uma probabilidade de que você tem um certo número de pessoas imunes. Então, o 65 é o valor esperado. Então, a gente vai ver, né, com detalhes. Mas, claro, a maneira como se obtém a eficácia é mais ou menos como a Mini falou. Você faz o teste bom, aqui provavelmente não 100 talvez seja baixo, mas mais ou menos, né, no grosso modo, não é exatamente isso, né, é bem mais delicado, mas uma maneira de você, né, averiguar de maneira grosseira, né, não tão precisa a eficácia da vacina seria essa. Você vacina 100 pessoas e aí você verifica que das 100 que você vacinou, 65 ficaram imunes. Então você vai intuir que a eficácia da sua vacina é de 65%, porque dos 100 que você vacinou, você teve 65 imunizadas. Ou das 1.000 que você vacinou, você coloca mais um zero aqui, né? Das 1.000, você teve 650. Então você concluiria como 65% a eficácia. Só que depois de ter obter eficácia, se você vacinar uma pessoa, a probabilidade de que essa pessoa tenha ficado imune é de 65%. Então, num grupo de 100 pessoas, não necessariamente, se você vacinar 100, nem sempre você vai ter exatamente 65 pessoas imunizadas. Talvez 65 seja o mais provável. Na verdade, é o valor esperado para isso. Mas ainda não é. Você não vai ter certeza desses 65. Então, tem uma probabilidade aí. Então, poderia você conseguir 90 até imunizados ou mais. É algo possível. Mas tem uma probabilidade. Talvez não seja uma probabilidade tão alta. Então, nós vamos calcular aqui a probabilidade para o 90 e vamos calcular para outros números e ver quanto que dá o 65 também. E como é de se esperar que o 65, né, seja um valor maior. Bom, então vamos ver como resolver aqui. Então, um outro exemplo. Então, esse é o exemplo do show Covid. Então, no nosso exemplo, bom, eu não vou estabelecer. Você pode começar escrevendo qual espaço amostral, qual experimento aleatório e tudo mais. Vamos escrever aqui logo a variável aleatória, que já é fácil de você imaginar o que seja. Aleatória. Qual é o número de interesse, né, associado a
ao experimento aleatório, né? O experimento aleatório seria verificar quantas pessoas, para cada pessoa verificar se foi imunizado ou não. Então, a variável aleatória aqui, vamos chamar de x ainda. Pode chamar de y, outra letra, vamos chamar de x ainda. Esse aqui é o número de pessoas imunizadas das 100, né, das 100 que tomaram a vacina. Então, das 100 que tomaram a vacina cuja eficácia é de 65%. Certo? Então, essa é a variável que a gente está, na qual a gente está interessado. Esse número, essa variável que conta quantas pessoas ficaram imunizadas. Bom, claro, né? Como que a gente vai determinar se a pessoa foi imunizada ou não, é uma outra questão, mas vamos admitir como possível, então a gente tem essa variável aleatória, x. Muito bem, então, nós temos 100 pessoas, né? Nós temos 100 pessoas vacinadas. 100 pessoas vacinadas. Então, poderia perguntar: de quantas maneiras se pode ter exatamente digamos, K pessoas imunizadas. Quer dizer, de quantas maneiras você pode ter a sorte de encontrar exatamente K pessoas dentro dessas 100 que estejam imunizadas? Observe, ainda não estamos falando de probabilidade, é só de quantas maneiras você pode escolher K pessoas de 100 para serem as imunizadas. Vocês lembram como calcular isso? Vocês vão escolher K pessoas de 100, combinatória, exatamente. Fatorial, aqui vai ser o número binomial, tem várias maneiras de representar isso. Eu gosto de escrever assim, colocar entre parênteses o 100 em cima e o K embaixo, representando o número de maneiras de escolher K dentro dessas 100. E a fórmula para isso, né, com fatorial, é 100 fatorial dividido por... quanto é? 100 menos K, K fatorial e 100 menos K fatorial embaixo. Então, essa é a expressão que dá esse número. Muito bem. Então, essa é a resposta para essa pergunta de quantas maneiras você pode escolher exatamente K para não estar imunizado. Então, o que acontece? A probabilidade de x, que é o número de imunizados, ser igual a esse número K, vai ser igual. Bom, primeiro eu vou ter binomial C escolhe, 100 escolhe K, binomial 100 por K, o número esse número, essa expressão aqui.
E para cada uma dessas possibilidades, como eu estou escolhendo exatamente 100 para ser imunizada, eu vou ter, exatamente K para ser imunizada, e a probabilidade de cada uma delas ser imunizada é 65%, então eu vou ter 0,65 elevado a K. Isso, o K será... Não, o K é o número de pessoas que eu estou escolhendo para ser imunizados. Por exemplo, né, vamos pensar um exemplo aqui. Qual a probabilidade de x ser igual a 1? Antes de fazer o caso geral. Né? X ser igual a 1. Então, qual é a probabilidade de você ter exatamente uma pessoa imunizada? Ou antes disso, né? Vamos escrever todas as pessoas. Né? Vamos chamar de F1 o fulano 1, a primeira pessoa que está recebendo a vacina. F2 é a segunda pessoa que está recebendo a vacina, etc. F99 é o fulano de número 99. Exatamente, alguém já. E a gente tem o F100, que seria o fulano de número 100. Então, você tem, de quantas maneiras o P de x igual a 1? É a probabilidade de o fulano 1 estar imunizado e todos os outros não. Né? A probabilidade do fulano 1 estar imunizado é 0,65. Qual é a probabilidade de o fulano 2 não estar imunizado? 0,35, complementar, né? Etc. Vezes a probabilidade. Qual a probabilidade do fulano 99 não estar imunizado? 0,35. E do fulano 100, 0,35. Então, a probabilidade de o fulano 1 não ter sido do fulano 1 ter sido imunizado é 0,65 vezes quanto? 0,35 elevado a 99, né? Só que você pode ter o fulano 1 imunizado e os outros não. Pode ter o fulano 2 imunizado e os outros não. Pode ter o fulano 99 imunizado e os outros não. Pode ter o fulano 100 imunizado e os outros não. Então, a probabilidade de x ser igual a 1 vai ser 100 vezes essa probabilidade, que é a probabilidade para cada fulano, né? Imunizado e os outros não. Então, é 100 vezes 0,65 vezes 0,35 elevado a 99. Certo? Observa o seguinte, esse 0,65 ele tem um expoente 1, né? Não tem expoente nenhum, não aparece expoente, é porque o expoente é 1, representando que esse 1 aqui representa exatamente o K. Ó. Então, é 0,65 elevado a 1, ó. Isso aqui é o K. E esse 99 é o que sobra quando você tira o K, ou seja, 100 menos K. E esse 100 é o número de maneiras de você escolher uma pessoa para ser o sortudo a ser imunizado. Então se eu fizer a probabilidade de x ser igual a k, o que vai mudar é que em vez de 100 eu vou ter o número de maneiras de escolher k pessoas de 100, e cada uma dessas maneiras vai ter probabilidade 0,65 elevado a k, porque isso aqui são k imunizados, e a probabilidade de imunizado é 0,65, vezes 0,35 elevado a 100 menos k. Concordam? Então, essa é a expressão que a gente deduz para a probabilidade, a função de probabilidade dessa variável aleatória x que conta o número de pessoas imunizadas. Certo? Então, a gente já tem essa expressão matemática bonitinha para o K. Observa que a gente tem K, 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 K. Então, um sorriso aqui, uma gargalhada. Então, a probabilidade de x ser igual a k é esse binomial 100 por k, vezes 0,65 elevado a k, 0,35 elevado a 60 menos k. E, portanto,
A resposta à pergunta, qual foi a pergunta? Probabilidade de x ser a pergunta, vamos voltar à questão. X deve ser quanto? Até a probabilidade está rindo de nós. X deve ser pelo menos 90. Então, é maior do que 90. Maior do que ou igual a 90. Ou seja, 90 em diante. Então, probabilidade de x ser maior do que ou igual a 90. Isso é a probabilidade de x ser igual a 90, mais a probabilidade de x ser igual a 91, mais a probabilidade... Bom, não vou escrever todos os casos, porque fica muito longo aqui. Probabilidade de x ser igual a 99, mais probabilidade de x ser igual a 100. Então, tem que calcular todas, né? Claro, bom, não, é possível, mas uma calculadora daria um pouquinho de trabalho. Você recorre a uma planilha. Então, numa planilha eletrônica, de novo, você faz x igual a k. E aí a gente vai calcular a probabilidade, função de probabilidade, x igual a k. Então, quais são os x igual a k de interesse? É de quanto? De 90 em diante, né? De 90, vou escrever aqui igual ao anterior, mais 1, para poder escrever todas as possibilidades de maneira mais rápida. Aqui, ó. Opa, deu certinho, até o 100. Qual foi a fórmula que deduzimos? Igual, combinatória, né? Combin, acho que é assim, de 100 tomados k a k vezes, qual era o número? 0,65 elevado a k, né? Então, elevado a esse A2 90. vezes 0,35 elevado... Aí, cuidado com parênteses, né? Tem que colocar entre parênteses o k, que é o 90 no caso, menos... Não, peraí. 100 menos, né? 100 menos o k, que é 90 nesse caso. Então, esse é o... Olha só, é um número tão pequeno que... Vocês reparem, é um número tão pequeno que aparece como 0%, mas na verdade, se eu for dar um Ctrl Z aqui, ele vai voltar a escrita. É 6 dividido por 10 elevado a 9. Então, a probabilidade de você ter 90 imunizados é baixíssima. Então, se eu só colocar todos, dos outros eles vão ser menores ainda, né? Então, a probabilidade... Arrasei, vou colocar desse jeito na prova. Se eu achasse uma resposta dessa, eu já ia achar que estava errado. Então, a probabilidade de x ser menor do que ou igual... Opa, maior do que ou igual a 90, professor, é igual a se eu soma... colocasse 0%, então tava certo, né? Porque tá dando 0. Não, mas aí dá 0... Bom, na verdade... Bom, sacanagem, porque... Acho que eu não... Será que eu não calculei quando eu coloquei? Porque dá uma probabilidade muito baixa. Aqui daria 8... Bom, esse número aqui... Deixa eu escrevê-lo aqui. Então, isso daqui seria... Bom, na verdade, não é zero. Não é zero. Eu nem sei que número é esse, professor. Isso daqui significa 8, aproximadamente, né? 8,6... Deixa eu escrever. 5774. Vou escrever do jeito que está aqui, depois vou explicar o que significa. Menos é 0,9. Nós não estamos vendo, não. Você está escrevendo aonde? Ah, não, é porque eu fugi aqui da... Deixa eu aqui. Eu só copiei o número que está ali na planilha. O resultado, né? Foi a soma daqueles monte de... Não são zeros, né? Você repara que apareceu zero quando eu coloquei em porcentagem, porque não tem como exprimir em poucas casas decimais. Cada um deles é esse negócio complicado. Quando você soma, é isso daqui. Então, vou explicar o que... Opa, não. O que isso significa. Isso significa... Sempre que você fizer um cálculo na calculadora que dê algo desse jeito, com esse ele é seguido de um número,
Isso significa que o número é 8,65774 multiplicado por 10 elevado a menos 0,9 ou menos 9, né? Que é mesmo. Que é o mesmo, no caso, 8,65774 dividido por 10 elevado a 9. Ou, então é o mesmo que, bom, aqui, colocar como igual. É o mesmo que 0,0, bom, aí vai ter um monte de zeros aqui, né? 10 a menos 9 é 1, 2, 3, 4, 5. Não, peraí. É 1, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que é isso. 8, 6, 5, 7, 7, 4. É que a vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que é um 0 a menos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. Acho que é isso. Ou em porcentagem, isso daí. 9 zeros, tá certo? Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ter 9? Então, 0, 1, 2, 3. Não tá certo, não? Tá certo? Então, em porcentagem, isso daria 0,1, 2, bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 5, 7, 7, 4%. Então, bom, aproximadamente, né, isso daqui seria 8, 9, aproximadamente, né, 9 vezes 10 elevado a menos 7%. Então, é extremamente baixa a probabilidade, né? Eu não ia acertar essa questão nunca em minha A vida. Nem questão não é difícil. 10 a menos 6, se alguém corrigiu aí. Não, acho que é 10 a menos 7, não? Bom, mas na verdade, isso daqui, o problema é que o número deu muito pequeno, né? Eu deveria colocar um que desse algo mais razoável, tipo, sei lá, 5%, por exemplo. Mas a gente poderia começar calculando de 1 em diante. Então, eu comecei a calcular aqui a probabilidade de x ser igual a 90 em diante, mas eu posso colocar todas as probabilidades. Então, eu vou colocar aqui, ó. Bom, vai ficar uma planilha um pouquinho grande. Vamos até x igual a 100. Para uma questão igual a essa aí, você tem que dar uma semana para nós. Então, o que acontece? Ó, aqui eu estou colocando o x e aqui do lado a probabilidade de x acontecer. Para x igual a 1, 2, 3, é muito pequena a probabilidade e é quase zero. Então, quando você coloca na planilha, é zero. Com 47, a coisa já muda. A probabilidade de x ser igual a 47 já é 0,01%. 48, 0,02, e assim por diante. Quando chega no 65, o que vocês observam? Outra cor, um verde. Quando chega aqui no 65, você tem uma probabilidade de 8,34%, que é maior do que todas as outras probabilidades de todos os outros números anteriores. Quando você pega um número agora maior do que 65, a probabilidade é de 8,21, menor do que a do 65. E assim por diante.
probabilidade vai caindo. Então, vocês reparam nesse exemplo que esse 65 é o número mais provável para se ter de imunizados, com probabilidade de 8,34%. Então, bom, esse exemplo não ficou muito bom, né, porque daria um número extremamente baixo, a probabilidade de ter 90 ou mais imunizados é extremamente baixa. Em particular, né, se você pegar uma vacina aí que tem uma probabilidade de uma eficácia de 65%, então é de se esperar que você não tenha 90 imunizados ou mais. É claro, bom, tem as probabilidades. Oi? Mas ainda não ficou muito baixa a probabilidade de 65? 8%? 8,3. É porque assim, pensa bem. A eficácia da vacina é de 65%. Aí você monta vários grupos de 100 pessoas para aplicar a vacina. Aí você tem um grupo A em Teoflotone, tem um grupo B em Teixeira de Freitas, por exemplo. Aí você vai vacinar o grupo A aqui em Teoflotone e o grupo B em Teixeira de Freitas. Não seria muita coincidência se os dois tivessem o mesmo número de imunizados? Que conseguisse o mesmo número? Porque é uma coisa aleatória, né? Não é certo que você vai ter 65. Então, o que acontece? Em Teixeira de Freitas, talvez você tenha 61 imunizados. E aqui em Teoflotone, talvez você tenha 66. Então, a probabilidade de ter exatamente 65 não é de se esperar que seja alta. O que é de se esperar que seja alto é que a probabilidade, por exemplo, de ter de 60 até, digamos, 70, quer dizer, uma margem aqui de segurança de quantos por cento? De 5, né? Então, se você calcular, por exemplo, agora a probabilidade de ter 65 imunizados com uma margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, aí você vai ter uma probabilidade grande. Então, vamos calcular, por exemplo, essa probabilidade. Né? Então, vou calcular daqui até aqui. Ó. Vou até colocar uma cor amarela. Então, qual seria a probabilidade de ter, né, todos esses... a probabilidade de ter uma quantidade de imunizado que esteja entre 60 e 70. Então, vamos colocar... deixa eu colocar aqui em cima. P de... no caso, 60 menor do que ou igual a x, que vai ser menor do que ou igual a 70. Então, eu vou calcular esse número aqui embaixo, tá? Qual vai ser a probabilidade? Bom, é só somar todas essas intermediárias, do 60 até o 70. Então, eu coloquei a fórmula aqui de soma. Agora sim, olha só, você pegou uma margem de erro pequena, de 5 pontos, né, para mais ou para menos, e você conseguiu 75% de probabilidade. Aliás, isso é uma coisa que a gente vai ver muito em estatística, né? Você tem um valor central, que no caso aqui seria o 65, que é o que a gente chama de média, o valor médio, a esperança, é o valor que você espera obter, mas não necessariamente você obtém esse valor, só que você tem uma margem de segurança, uma margem de erro, que permite uma certa confiança, no caso aqui a nossa confiança é de 75%, aproximadamente 75%, de que você vai ter 65 imunizados com uma margem de erro de 5 imunizados para mais ou para menos. Então, né, o que a gente calculou aqui, escrito de maneira matemática, né, nesse outro exemplo, seria que a probabilidade de x 60 menor do que ou igual a x menor do que ou igual a 70, igual aproximadamente, né, 75,14%. Então, isso daqui é algo... Esse tipo de coisa vai aparecer bastante em estatística. A gente vai ter uma margem de erro. E essa probabilidade, né, que eu escrevi assim, também pode ser escrita da seguinte maneira. Isso daqui seria... Também pode ser escrito como, né, a probabilidade de que menos 5 menor do que igual
a x menos 65, ou melhor, o módulo de x menos 65 seja menor do que ou igual a 5, probabilidade aproximadamente 75,14%. Então, em estatística, esse 75,14% vai ser o nível de confiança e esse 5 aqui vai ser a margem de erro. Então, quando a gente, mais para frente, estiver estudando estatística, e aliás, é algo comum de vocês receberem notícias, principalmente em pesquisa eleitoral, né? Você tem as seguintes palavras, expressões. Isso aqui, nível de confiança, ou confiança na resposta, né, no número obtido, e esse número aqui seria a margem de erro. Então, você tem esses dois números muito comuns de ocorrerem em estatísticas que informam a qualidade da pesquisa estatística feita, que é margem de erro e nível de confiança. No nosso exemplo aqui, a gente está fazendo um cálculo, na verdade, preciso, né, de que a probabilidade da variável aleatória ter essa margem de diferença, de erro em relação ao valor esperado de 5 imunizados, né, sendo 75,14% aproximadamente. Entendidos? Bom, então, dúvidas, perguntas, medos, sugestões?